Amados irmãos e os queridos ouvintes, com a paz do Senhor, desde já eu queria agradecer a Deus novamente por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos com o propósito de levar o louvor, a palavra de Deus a você que está passando por algum problema, alguma dificuldade, você que está sem fé, sem ânimo, sem prazer para viver. Eu quero te dizer que Deus ele se faz presente através do seu Santo Espírito, para te dar a fé no qual você necessita, a esperança, a capacidade para que você possa vencer todas as barreiras, todas as dificuldades, todos os gigantes que possam vir querer lhe enfrentar. Amém, irmãos? Nesta noite eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra no qual está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Essa palavra já vem no meu coração já há alguns dias, e eu meditando, analisando e refletindo, eu cheguei numa conclusão, que o maior desafio das nossas vidas está dentro de nós mesmos. O maior gigante que nós enfrentamos está dentro de nós. Graças a Deus, nós que estamos servindo a Deus, nós que somos discípulos de Jesus, graças a Deus nós já conseguimos vencer esse gigante no qual ele estava dentro da gente. Foi de um dia nós reconhecermos que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Foi um dia nós reconhecermos que Deus ele é tudo, que ele tem todo o poder. Infelizmente muitos ainda não derrubaram esse gigante, não conseguiram vencer esse gigante. Eu meditando na palavra no qual está escrito no 1 Samuel, um texto muito conhecido no qual é Davi derruba o gigante. O maior desafio para Davi, um jovem pastor de ovelhas, não foi o gigante no qual ele derrubou, foi ele vencer a voz dos pessimistas, aqueles que não acreditavam nele. Eu posso lhe dizer, meu querido ouvinte, que eu também estive nessa situação, e muitas das vezes eu ainda estou. Muitas vezes os pessimistas dizem que eu não vou conseguir, que meu ministério não é esse. Muitos se levantam contra mim dizendo que eu sou um derrotado, que eu sou um pecador. Eu sou um pecador porque a Bíblia nos fala que todos nós pecamos, e diariamente nós pecamos. E aquele que diz que não é pecador se faz mentiroso, e a verdade não está nele. O maior desafio no qual Davi enfrentou foi vencer a voz dos pessimistas. Se você for analisar e meditar na passagem, Davi ele pegou o seu afote, colocou 5 pedras, e na primeira pedra no qual ele jogou no gigante, o gigante caiu. Meu querido, o maior desafio das nossas vidas está dentro de nós mesmos, é vencer a voz dos pessimistas, vencer a voz daqueles que dizem que você não vai conseguir, vencer a voz daqueles que dizem que você não vai derrotar, vencer a voz daqueles que dizem que você não é nada, que você é um derrotado. Mas eu quero te dizer nesta noite que você é valioso para Deus, e Deus ele tem um propósito na sua vida, como ele tem um propósito na vida de cada um que está aqui presente nesta noite. Não escute a voz dos pessimistas, porque muitos dizem que você é um derrotado, que você é uma derrotada, que o teu problema não tem solução. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus nesta noite, que o teu problema tem solução sim, e você não é um derrotado. Você pode estar até derrotado neste momento, mas se você vencer um gigante que está dentro do seu coração, que é você colocar Deus na sua frente, na frente da sua batalha, você vai vencer. Porque Davi, foi isso que Davi fez. Ele creu, ele colocou Deus na sua frente. E quando nós colocamos Deus na nossa frente, pode se levantar gigante, pode se levantar o que for, nós vencemos. Porque a nossa batalha não passa a ser a nossa batalha, passa a ser a batalha de Deus. No momento que aquelas pessoas que dizem que nós não conseguimos, elas estão afrontando a Deus. Porque no momento que nós aceitamos a Deus como único e suficiente Salvador da nossa vida, Ele passa a habitar nas nossas vidas. E quando Deus ele habita na nossa vida, nós vencemos todos e todos que nos afrontam. E foi isso que Davi fez. Ele colocou Deus diante do gigante, e o gigante caiu. E se você colocar Deus também na sua frente, todos os gigantes que se levantam contra você também vai cair, em nome de Jesus. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17.
É um texto muito grande, mas eu vou ler apenas 3 versículos. Aleluia. Versículo de número 45 ao versículo de número 47. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 45 ao versículo de número 47. E a palavra de Deus diz assim: Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, esse texto maravilhoso no qual Davi, ele derrubou o gigante, venceu o gigante. Você que está ouvindo esse som nesse momento, provavelmente você tenha uma Bíblia na sua casa. Se você for pegar e ler esse texto, no qual está escrito em 1 Samuel, uma história longa, um texto comprido, Deus, ele escolheu Davi para reinar sobre Israel, porque no qual estava na frente, não escolhido por Deus, mas por vontade do povo, porque o rei Saul, ele não foi escolhido por Deus diretamente. O reino de Israel era dividido em tribos, e o povo clamava por um rei, até que Deus levantou Saul para reinar sobre Israel. Mas infelizmente o rei Saul, ele desobedeceu às ordens de Deus. Então, daqueles que desobedecem às ordens de Deus, é impossível ele vencer o mundo. E por conta da desobediência do rei Saul, Deus, ele se saiu de Saul, saiu o seu espírito, e o povo de Israel passou a receber uma afronta tremenda dos filisteus. E entre os filisteus havia um homem chamado Golias, muito conhecido como o gigante Golias. E nenhum do exército de Israel era capaz, tinha possibilidade de afrontar o gigante Golias. A palavra de Deus diz que todo o exército de Israel temia e tremia com medo do gigante Golias. E no decorrer desse texto maravilhoso, no qual fala do jovem pastor de ovelhas chamado Davi, Deus, ele escolheu entre a família de Jessé, um jovem, um pastor de ovelhas, e deu uma ordem ao profeta Samuel para que fosse até a casa de Jessé, que Deus ia colocar no seu coração para que ele fosse ungir um entre eles. E a palavra de Deus diz que o profeta Samuel foi até a casa de Jessé e pediu que Jessé chamasse os seus filhos. E a palavra de Deus diz que Jessé, chamando um dos seus filhos, o seu filho mais velho, chamado Eliabe, um homem alto, um homem formoso, grande, forte. E o profeta Samuel achou de imediato que aquele seria o qual Deus ia colocar na frente de Israel. Mas eu quero te dizer, meu querido ouvinte da palavra de Deus, que Deus ele não vê como nós olhamos. Deus, ele não vê com o olhar humano. Deus, ele vê externamente, internamente e principalmente o coração do ser humano. E a palavra de Deus diz que Deus falou no ouvido do profeta Samuel e disse: não é esse. Eu não vejo como você vê. Passa adiante. Mande que ele chame o restante. E a palavra de Deus diz que já tinham chamado 7 e nenhum deles Deus ele tinha escolhido. E a palavra de Deus diz que o profeta Samuel perguntou se ainda havia algum deles. E Jessé disse: ainda há um, o mais novo, está apacentando ovelhas.
E a palavra de Deus diz que o profeta Samuel mandou chamar, porque não iria iniciar a refeição até que chegasse o último. E a palavra de Deus diz que, chegando Davi, o Espírito de Deus falou no ouvido do profeta Samuel e disse: é este, unge ele, porque hoje eu levantarei ele para reinar sobre Israel. E a palavra de Deus diz que no momento que o profeta Samuel ungiu Davi, a palavra de Deus diz que a partir daquele momento, o Espírito de Deus foi com ele até o último dia da sua vida. Eu quero te dizer, meu querido ouvinte da palavra de Deus, eu quero te dizer uma coisa para que você coloque no seu coração, que todos aqueles que aceitam Deus como o único e suficiente Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus, imediatamente ele passa a vivenciar, a viver, estar contigo todos os dias. Assim você aceite de coração, porque muitos aceitam a Deus por impulso, por pressão, mas existem uns que aceitam de coração. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, eu quero te dizer que se você aceitar de coração, se você se render aos pés do Todo-Poderoso, Ele vai habitar na tua vida e você vai vencer todas as batalhas, porque todos aqueles que têm Deus na sua frente e na sua vida, eles vencem todos os gigantes. E a palavra de Deus diz que o gigante Golias afrontou o exército de Israel durante 40 dias. E durante 40 dias o exército de Israel temia e tremia. E a palavra de Deus diz que eles estavam prestes a se entregar. E o gigante Golias, ele fez uma afronta. E ele disse que viesse um entre os israelitas, para que viesse combater diante dele. E quem vencesse a batalha, um ia se vir ao outro. Se por acaso os exércitos dos filisteus viessem derrotar o exército de Israel, o exército de Israel tinha que servir o exército dos filisteus. E assim por diante. Se os filisteus perdessem, eles tinham que servir o exército de Israel. E a palavra de Deus diz que Jessé mandou o seu filho Davi, um jovem pastor de ovelhas, ir até a batalha, ao campo de batalha, levar pães e queijo, os pães para os seus irmãos, 3 irmãos no qual estavam batalhando, guerreando, que estavam servindo o exército de Israel, levasse pão para eles e um queijo para o capitão. E Davi, chegando até o campo de batalha, e viu aquele alvoroço, viu aquela afronta do gigante, e ele colocou no seu coração a vontade de pelejar contra o filisteu, contra o gigante Golias. E a palavra de Deus diz que Davi, ouvindo aquela situação, aquele alvoroço, ele chegou até os soldados e perguntou o que é que ganharia o qual derrotasse o gigante Golias. E o soldado disse que a sua família ia ficar isenta de impostos, o rei ia dar a sua filha para o vencedor, para quem conseguisse derrotar o gigante Golias. E Davi, ele sentiu a vontade de pelejar contra um gigante. Meu querido, aí é onde é que entra a voz dos pessimistas. Aleluia. A palavra de Deus diz que o seu irmão mais velho, Eliabe, ele se chateou porque Davi, ele perguntou o que é que estava acontecendo. A palavra de Deus diz que Eliabe chamou Davi de presunçoso e maldoso de coração. A palavra de Deus diz que Eliabe, ele se irritou, ele ficou assim, enfurecido. Meu querido, eu quero te dizer que Eliabe, um homem forte, guerreiro, mas a palavra de Deus diz que todo o exército temia e tremia, e ele também estava com medo e estava tremendo. E ele era tão pessimista que ele nem batalhou contra o gigante e nem queria que seu irmão batalhasse. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, eu quero te dizer que entre meio aos nossos familiares, é na igreja, é no trabalho, é aqui mesmo em meio à praça, o que tem de pessimista,
A palavra de Deus diz que tanto o seu irmão como o rei Saul disse: tu não podes pelejar contra o filisteu, porque ele é um gigante, ele é guerreiro, e tu é um moço. Tu não sabe nada de guerrilha, tu não podes pelejar. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, muitos dizem que nós não conseguimos vencer as batalhas. Os pessimistas, eles procuram de todas as formas fazer com que nós venhamos se entristecer e se deixar como derrotado. Os pessimistas, meu querido ouvinte da palavra de Deus, eles procuram de todas as formas nos matar por dentro. Provavelmente você está passando por um momento difícil na sua vida. Provavelmente você colocou no seu coração de aceitar esse Cristo Jesus maravilhoso, do qual nós estamos servindo hoje, Ele nesta noite. Esse Cristo Jesus no qual um dia Ele entrou na nossa vida, e para a glória de Deus está até hoje, e por conta disso nós somos mais do que vencedores. Provavelmente você tem essa vontade, mas os pessimistas dizem para você que para você vencer a batalha, a guerrilha, para que você venha vencer essa dificuldade no qual você esteja passando, provavelmente muitos disseram para você que não precisa você aceitar esse Cristo Jesus. Provavelmente muitos disseram para você que não precisa você se converter a esse Cristo Jesus maravilhoso. Provavelmente você tem a vontade de ir para a igreja, ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra de Cristo, a palavra de Deus, é que nos transmite fé. E muitos dizem para você que para você vencer, não precisa você ir para a igreja. Você tem a vontade. Aí onde é que você tem que vencer a dor dos pessimistas? Porque em meio à família, em meio à igreja, em todos os lugares no qual nós vamos e vivemos, existem os pessimistas. E Davi, ele venceu o maior gigante da sua vida. Foi não ouvir a dor dos pessimistas. E eu quero te dizer, meu querido ouvinte da palavra de Deus, você que está nessa noite, não ouça a voz dos pessimistas. Não deixe que essa palavra no qual você está ouvindo nessa noite venha morrer. Faça com que essa palavra no qual você está ouvindo venha frutificar, venha vivenciar na tua vida, para que você venha vencer o gigante. Aceite Cristo Jesus nessa noite, para que Ele possa habitar na tua vida, para que você possa vencer as batalhas. Porque se Davi tivesse ouvido seu irmão, ele não tinha ido pelejar contra o gigante. Se Davi tivesse colocado aquela palavra no qual o rei falou para ele, ele não tinha ido diante do gigante. Aleluia. E Davi, para que eles pudessem acreditar em Davi, para que eles pudessem ver que Davi era capaz de vencer o gigante, Davi, ele teve que dar um testemunho de vida. Aleluia. Davi, ele teve que dizer que um certo dia no qual ele estava apacentando lá as ovelhas, veio um leão querendo tragar uma das suas ovelhas. E Davi teve que dizer para o rei, para os soldados, que ele pegou o leão, estraçalhou o leão. Ele teve que dizer que um certo dia também, um urso que estragar uma das suas ovelhas, ele teve que matar o urso. Aí foi que, a partir daí, eles passaram a acreditar. Muitas das vezes nós temos que dar testemunho de vida. Eu creio que todos aqui, você tem que crer, você tem que acreditar que hoje, para a glória de Deus, nós podemos dizer que hoje nós somos completamente mudados, porque as práticas no qual nós vivíamos, hoje nós não vivemos mais. Porque um dia nós também ouvimos essa palavra maravilhosa, um dia nós colocamos essa palavra no nosso coração e aceitamos esse Jesus maravilhoso, e todos aqueles que aceitam Ele, verdadeiramente Ele passa a habitar. E é impossível o homem viver a miséria no qual ele vivia anteriormente. E a palavra de Deus diz que Davi contou que tinha matado o urso, matado o leão. E foi aí que o rei Saul disse: então pronto, vá adiante do gigante, pega a minha armadura. E a palavra de Deus diz que Davi, pegando a armadura do rei Saul, como ele não era um homem, um guerreiro, nunca tinha vestido uma armadura, a palavra de Deus diz que Davi, ele não conseguiu, ele nem conseguiria andar. Ele não era guerreiro, ele era um pastor de ovelha, ele tinha conhecimento em afoge, podemos dizer que um estilingue, uma baladeira.
E ele foi pelejar diante do gigante com o seu conhecimento, com a fé em Deus. E foi aí que ele conseguiu vencer. A palavra de Deus diz que Davi disse para o gigante: tu vens a mim com espada e lanças e escudo, e eu vou a ti com o poder de Deus, o Deus de Israel, no qual tu tens afrontado. Aleluia. E a palavra de Deus diz que no momento que Davi foi adiante do gigante, ele pegou a sua arma, aleluia, podemos dizer que era uma baladeira. Ele colocou uma pedra, mirou no gigante, e a palavra de Deus diz que ele lançou. E no momento que ele lançou aquela pedra, ungida pelo poder de Deus, aquela pedra, ela crava na testa do gigante, e o gigante cai. A palavra de Deus diz que a armadura do gigante era impossível uma lança, uma flecha, uma espada ultrapassar. Mas, meu querido, o gigante pode vir de qualquer forma, mas se você usar o poder de Deus na tua vida, não há nada que possa ficar diante de ti, porque não há nada que possa ficar diante do poder de Deus. Meu querido, eu quero te dizer que nem importa o que é que esteja te afrontando nesta noite, mas se você aceitar esse Deus maravilhoso, se você colocar a tua fé, a tua força, a tua convicção que Ele pode vencer tudo, você vai vencer. Jamais Davi era impossível Davi vencer o gigante com as suas próprias forças. Era impossível qualquer soldado israelita vencer aquele gigante. Mas Davi não venceu com as suas próprias forças. Ele venceu com o poder de Deus. A palavra de Deus diz que Davi: tu vens a mim com lança e com escudo, e eu vou a ti com o poder de Deus. Porque o Deus é o Deus da guerra. Vá adiante do gigante, da afronta. Vá adiante dessa coisa que está te afrontando, meu querido, com o poder de Deus. Aceite Ele. Coloque a tua fé nele, porque se você colocar, se você aceitar verdadeiramente de coração, Ele vai adiante da tua peleja. Faça que nem Davi. Não ouça a voz dos pessimistas. Não ouça a voz daquele que diz que você é um derrotado, que o teu casamento não tem jeito, que a tua filha não tem jeito, que o teu filho não tem jeito, que as portas não vão se abrir para ti. Ouça a voz de Deus. E a voz de Deus nesta noite para ti é te dizer: se renda a mim, aceite-me como o único e suficiente Salvador da tua vida, que você vai ver as maravilhas que eu tenho preparado para ti. E é isso que Deus tem preparado para nós. Tem preparado para todos aqueles que recebem Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não ouça a voz dos pessimistas. O maior gigante que Davi derrubou foi o seu orgulho. Derribe você também, meu querido, nesta noite, o orgulho. Receba Jesus Cristo nessa noite. Entenda que você não é nada e Ele é tudo. Nós jamais vamos conseguir vencer o inimigo sem a presença de Deus. Faça que nem Davi. Vá diante do problema com o poder de Deus. Que se você colocar Deus diante da sua peleja, você vai vencer. Não ouça a voz dos pessimistas, porque os pessimistas são derrotados e querem que você se torne um derrotado também. Seja vencedor, faça parte desse exército, do exército de Cristo Jesus, que você vai vencer. Que nem nós somos vencedores, porque um dia nós deixamos a voz do pessimista passar, e um dia nós ouvimos essa voz de Deus maravilhosa que nos chamou e que lhe chama, e receba Ele nesta noite. Aceite Ele como único e suficiente Salvador da sua vida, para que você venha vencer as batalhas. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.